Mais uma série pra gente refletir muito sobre filosofia. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora e doutoranda em filosofia. E hoje nós vamos comentar a série, trazer algumas reflexões filosóficas sobre a série Round 6 ou Round 6, porque esse nome só, se eu não me engano, é só aqui no Brasil, porque o nome real é Squid Game, que significa jogo da Lula. Vamos então comentar um pouquinho sobre essa série. Eu prometo que eu vou tentar não dar spoilers. Talvez lá no finzinho vai ter um spoilerzinho. Aí eu aviso antes pra quem não assistiu ainda e pra quem não gosta de spoiler, porque eu, por exemplo, gosto. Às vezes é uma coisa até que me incentiva a assistir pra ver se realmente vai acontecer aquilo que me disseram. Então, eu aviso quando for rolar aqui um spoilerzinho nessa reflexão toda, tá bem? Mas você que tá chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, porque muita gente que assiste esse canal não é inscrito nele, por favor, gente, vai lá e se inscreve. Se já é inscrito, já deixa o seu like, seu comentário, já assisti essa série, não assisti, quero muito assistir. Enfim, a série mais comentada do momento. Então, uma das coisas que me motivou também a fazer essa série, ótima, me motivou a fazer esse vídeo sobre a série, é porque eu tô ouvindo falar bastante sobre, na sala de aula, na internet, no Twitter, e na rua, Esses dias eu tava andando pela rua e eu vi uma moça falando no telefone, assim, eu bem metida, ouvindo que a pessoa falando no telefone. Falando no telefone assim, então, eu tô assistindo uma série, eu tô presa nessa série, sabe? Muito presa nessa série, mas assim, acho que você não vai gostar não, porque é uma matança. Enfim, galera, realmente é uma série que eu diria que assim, a classificação etária tá ali 16 anos, mas deveria ser 18, porque é um pouquinho forte. Realmente. Eu nunca assisti Jogos Mortais, mas todo mundo fala que tem uma coisa meio Jogos Mortais, porém um pouco mais leve. Eu não tive coragem de assistir Jogos Mortais, eu consegui assistir a série toda, Round 6. Mas, enfim, Bom, então eu separei aqui em alguns tópicos para poder fazer esse vídeo e evitar ao máximo possível trazer spoilers para vocês. Essa série ela é muito interessante, a começar pelo fato de que sai, daquele roteiro comum que todo mundo já tá mais do que acostumado, das séries norte-americanas e até séries europeias, que a gente também tem consumido bastante nos últimos tempos. É uma série sul-coreana, ela vai trazer muitas reflexões interessantíssimas. Parece ouvir falar que é uma série que era pra ter só uma temporada, mas já tá rolando um papo de ter uma segunda temporada. Então vamos ver se realmente isso vai acontecer ou não. Mas, resumidamente, o que se trata, a série? A série, ela reúne várias pessoas que estão passando por situações bem complicadas, situações de bastante crise, seja crise do ponto de vista econômico ou também com relação à saúde. Então tem pessoas ali que estão com doenças terminais, ou, enfim, muito endividadas, com situação muito complicada, querendo ajudar sua família, querendo se ajudar, enfim. Bastante complicada ali as situações em que essas pessoas se encontram, e elas aceitam, então, uma questão onde as pessoas não são obrigadas, elas simplesmente aceitam a participar de um jogo para ganhar muito dinheiro, Só que, em troca desse muito dinheiro, quem vai perdendo esse jogo, que são várias etapas, vai sendo eliminado. E o eliminado não é uma coisa assim, você volta pra sua casa, O eliminado a pessoa é morta, ali. Então, isso que torna a coisa um pouco mais complicada, Então, a gente vê o tempo inteiro esses valores, o valor da vida e o valor do dinheiro, sendo constantemente equilibrados, essa discussão vida e dinheiro, bens materiais, enfim, constantemente presentes. Bom, de maneira geral, a gente pode, primeiro de tudo, refletir em cima de dois teóricos da filosofia política moderna, que é o Maquiavel e o Thomas Hobbes. Primeiro eu vou falar sobre o Thomas Hobbes, Por quê? Porque muito do que a gente vê ali, diante daquelas situações, em que se apresentam, nos lembram muito a noção de estado de natureza do filósofo Thomas Hobbes. Por quê? Porque o Thomas Hobbes diz que no estado de natureza, que é uma condição pré-política, antes a gente tem um contrato social, antes a gente tem um estado, a gente tem um ser humano que ele tá
né? Completamente, ele é completamente livre. Mas ao mesmo tempo que ele é completamente livre, ele também tem muito medo, porque as pessoas podem fazer aquilo que elas bem entenderem. E existe uma competição constante, né, por poder e principalmente por sobrevivência, né? O sobreviver é ter o poder e muitas vezes para você poder sobreviver nesse contexto, né, descrito por Thomas Hobbes no Estado de Natureza, é você, então, lesar a vida, a existência do outro. Então, a gente já vê esse elemento bem interessante até pra gente comparar com relação àquilo que a gente tem no jogo. As pessoas aceitam de bom grado tá ali naquele jogo e tal, só que no momento em que elas percebem que elas só vão conseguir sair daquele jogo com o dinheiro, né, todo ali prometido, eu não sei exatamente agora quanto de dinheiro que é, e também a moeda, né, sul-coreana, mas é muito dinheiro. E cada vez que as pessoas vão morrendo, aquele dinheiro ele vai aumentando. Então tem um porquinho onde vai sendo jogado cada vez mais dinheiro. Então, visando isso, né? Visando a sua sobrevivência, visando sair dali com dinheiro, as pessoas realmente vão viver uma lógica de que o homem é o lobo do homem. Inclusive, agora um spoiler, será que eu falo? Não falo. Então, assim, essa noção de que o homem é o lobo do homem. Então, todo mundo tá constantemente, né, competindo. Você vê o outro como seu maior inimigo, porque ele é a sua maior barreira pra você chegar, então, ao poder, pra você chegar, então, àquele dinheiro ali prometido e tão esperado, né? Então, as pessoas são movidas, né, bastante pelos seus interesses particulares, só que uma coisa interessante que a gente percebe também é que nesse contexto, né, de guerra de todos contra todos, como utilizando as próprias noções, né, do Thomas Hobbes, alguns vão formar grupos. Então, nem todos os jogos eles são jogos individuais, né, um contra todos, né? Vai ser muitas vezes divididos em grupos e, na verdade, eles começam a perceber que é necessário, muitas vezes, para poder vencer um dos jogos ali, né, alguns jogos, estar em grupo, estar com harmonia com o seu grupo, desenvolver estratégias, né, junto com o seu grupo, por exemplo. Então, constantemente a gente vê isso também aparecendo na série, o que é bem interessante, porque ali, o tempo inteiro que eu assistia, eu ficava pensando assim, tá, mas é só um, né, vai vencer. Então, por que eles estão se aliando? Em algum momento eles vão ter que começar a se distanciar e ver que só um que vai sair dali. Não tem como dois saírem, por exemplo, né? Bom, outro elemento, né, da série, além deste, de que apesar de parecer o estado de natureza hobbesiano, em alguns momentos as pessoas se aliam para poder sobreviver e de repente sair dali, mas não tem como, né? É o fato, né, agora utilizando o Maquiavel, de que muitas das relações ali, já que eu falei que as pessoas elas se unem, podem ser forjadas por simples interesses, né? Então você olha uma pessoa que é bastante forte, que tem determinadas características que podem te ajudar a vencer em determinado jogo e você se alia a essa pessoa, por exemplo. Então muitas alianças são forjadas por interesses. E em muitos momentos quando se percebe, né, que você se uniu a alguém, né, e aí vai vir uma situação onde só você ou aquela outra pessoa sobrevive, aquela pessoa já não é mais seu aliado, passa a ser seu inimigo. Então, reiterando um pouco a ideia, né, a compreensão do Maquiavel com relação aos seres humanos, de que os seres humanos são naturalmente egoístas, naturalmente volúveis, ambiciosos, né, pensam só em si, que os laços são forjados sempre por uma questão de interesse realmente, e nada mais além disso. O ponto alto da reflexão sobre Maquiavel, de Maquiavel, que pode contribuir pra gente pensar um pouco a série, é com relação a algo que o Maquiavel diz na obra O Príncipe, que quando ele tá aconselhando ali o governante, o príncipe, ele diz o seguinte, né, que o ser humano antes esquece a morte do pai do que a perda do patrimônio. Querendo mostrar que as pessoas, né, que o governante, ele deve, na verdade, prezar bastante por não mexer o mínimo possível no patrimônio das pessoas e que as pessoas logo se esquecem, né, de um governante que venha lesar a vida dos seus entes queridos, ou a sua própria vida, por exemplo. Então, isso me faz pensar em muitas coisas, inclusive, né, ele se referindo à série. Por quê, né? Porque na série, constantemente, a vida é trocada por mais dinheiro naquele porquinho lá que eu tinha falado, né? Naquele cofrinho. Então, constantemente, morre alguém e aí, de repente,
mais dinheiro, né? Vai ser mais dinheiro para pessoa, para as pessoas que sobreviverem, né? No caso, para uma única pessoa que vai sobreviver, porque esse é o objetivo do jogo, né? Eliminar todas as pessoas até restar uma pessoa só. Então, essa discussão ela é bastante interessante para a gente refletir também na perspectiva de como o que a gente vive, né? Contemporaneamente, uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise de saúde, e a gente viveu e vive constantemente uma discussão que coloca, né, lado a lado ali uma importância à vida e à saúde, uma importância aos aspectos da economia. Não que não influenciem diretamente também, mas muitas vezes a gente tratou muitas vezes as vidas perdidas como números e deu muito mais valor a outros números que se referem aos aspectos econômicos, por exemplo. Então, a série faz a gente refletir bastante sobre isso. E o Maquiavel, com essa noção, né, mostrar pra gente que o ser humano, ele coloca muitas vezes o valor do material como superior ao valor da vida, é bastante interessante pra gente pensar um pouquinho. E agora vem a parte que eu disse que ia ter um spoiler, mas é um plus, né, dessa reflexão. Então, se você não assistiu a série ainda, não gosta de spoiler, vai parando por aqui. Mas antes de sair, deixa o seu like, seu comentário. E depois que assistir, vem aqui ver esse spoilerzinho que eu vou contar, essa reflexão a mais. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante da série, um episódio muito interessante, foi o episódio do jogo da bola de gude, né? Onde as pessoas formaram duplas, elas formaram duplas com as pessoas que elas mais gostam, né? E só que acontece que o jogo, um ia ter um vencedor e o outro ia ser eliminado, ia ser morto. E aí, duas meninas que fazem parte da série, não tem muitas mulheres, né, nesse jogo, na verdade, mas duas meninas que fazem parte, né, do Squad Game, vão estar ali juntas, competindo ali com a bolinha de gude. Elas achavam primeiro que iam ser aliadas, e aí, de repente, elas veem que elas vão ser rivais. E diferentemente das outras duplas, que mesmo que fossem duplas até então de aliados, um tava pensando como passar, né, a perna no outro, enganá-los, ludibriar para poder vencer ele no jogo, elas ficaram muito tempo, né, conversando sobre aquilo que elas iriam fazer com o prêmio. O que elas iriam fazer quando saíssem dali. E aí, no fim das contas, uma das meninas, ao observar que, de repente, os seus interesses lá fora eram menos importantes do que o da outra menina, né, no caso, acabou, então, jogando de maneira que fizesse a outra ganhar, né, jogando já pra perder, dizendo, né, que, com certeza, ela iria fazer muito... ia ser muito mais importante pra ela vencer aquele jogo, né, pra sua rival vencer aquele jogo do que pra ela mesma. Então eu achei muito interessante, porque a única dupla, né, formada por mulheres, na verdade foi a única dupla que não agiu pensando nos seus interesses próprios e tendo muito mais empatia com a situação uma da outra, né? Enquanto as duplas de homens, a maioria ali, mesmo que fossem muitos amigos, que passassem pela situação, né, até de constrangimento de ter que estar fazendo aquilo, mas mesmo assim permaneceu, né, colocando seu interesse como superior ao interesse do outro. E costumeiramente na nossa sociedade a gente ouve falar que as mulheres elas são inimigas, que elas são rivais, que não existe amizade verdadeira com as mulheres, quando na verdade, né, é uma grande lenda. Então é bem interessante esse ponto, né, que é levantado nesse episódio da Bola de Gude. Na verdade, tem vários pontos que são levantados ali que são muito, muito, muito interessantes. É o meu episódio favorito. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões do vídeo, que tenham feito vocês refletir mais ainda, que já é uma série que traz, né, reflexão e um pouco de agonia. E me contem aí nos comentários o que vocês acharam, tanto desse vídeo quanto da série, e quais outras séries que vocês gostariam também que eu assistisse, ou filmes que eu assisto e faço mais vídeos aqui também. Um super beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. E até uma próxima!